Fala, povo! Beleza? Mais um dia fantástico para o nosso esporte protagonizado por Henrique Avancini, que deu uma surra nos adversários aí no short track lá em Valnor, Andorra. Então vamos pro resumo, primeiro pelo feminino, depois masculino. Andorra fica nos Pirineus entre a Espanha e a França, mas é território espanhol, se eu não me engano. 20 minutos de prova tanto para as mulheres quanto para os homens. Foram 8 voltas para as mulheres e 9 voltas para os homens. Eles definem quantas voltas vão acontecer depois que é dada a primeira volta. Eles pegam o tempo daquela primeira volta, presumem que as outras voltas vão ter mais ou menos o mesmo tempo e definem o tanto de voltas que vão acontecer. Essa etapa ela tinha um formato um pouco diferente das outras duas etapas que nós já tivemos, no qual o short track era uma pista bem larga, rápida, que ficava andando um pelotão grande, meio gordo assim, né, boa parte da etapa até que rolasse algum ataque muito forte para despedaçar o pelotão. Dessa vez, assim que começava a volta, já tinha uma subida dura que dava uma despedaçada no pelotão, tinha uma descida técnica logo em seguida, então ele era um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais duro, com que fazia com que o pelotão desse uma espatifada um pouco maior, não ficasse aquela coisa tão tipo pelotão de speed rodando assim nas primeiras voltas. Então, mulheres, largada feminina. Primeira volta tivemos ali uma dominância da Beck McConnell, que está andando muito bem esse ano, assim como a Yolanda Neff, a Courtney e a Indergand. Elas fizeram a primeira volta bem ali, bastante constantes, mas logo no final dessa primeira volta começou ali uma certa politicagem. Essa politicagem, esse não ataque, seguiu pela segunda volta praticamente toda até a abertura da quarta volta, lembrando que eram 8 voltas para as mulheres. Então, até a quarta volta, alguém dava uma aceleradinha ou outra, tal, mas acabava dando uma engordadinha no pelotão, principalmente no final da volta. Na quarta volta teve uma pequena movimentação ali, a Courtney deu uma acelerada, a Yolanda Neff seguiu bem de perto, a Yolanda Neff correu de uma forma bastante inteligente esse short track, tanto que ela venceu, como vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho, mas na abertura da quinta volta o pelotão deu uma engordada de novo. A prova estava assim bem política mesmo, cheia de politicagem. A coisa só foi acelerar de vez na sexta volta, ou seja, faltando a sexta, sétima e oitava volta. A Pauline Prévost deu uma acelerada forte e deu uma selecionada no grupo da frente, que eu falei aquelas primeiras 5 ali que estavam na frente, mas depois que o pelotão engordou, acabou ficando mais gente junto, e aí na hora que a Prévost deu essa acelerada, aí sim deu uma selecionada. Quem andou muito bem foi a Alexandra Keller, que ela aparentemente estava fora, não acompanhei exatamente o que estava acontecendo com ela, mas os comentaristas estavam falando com frequência que ela nem sabia se ia participar e tal, e começou a ditar muito forte o ritmo na sétima volta, na volta seguinte dessa aí que a Prévost deu a acelerada. Ela ditou na sétima volta e na abertura da oitava volta, que era a última, ela deu mais uma pancada. A Kate Courtney seguiu, mas ela abriu um gap. E esse gapzinho durou até a parte final da volta. A Kate Courtney fez bastante força para tentar buscar e a Yolanda Neff ficou colada na roda da Kate Courtney. A Courtney buscou ela no finalzinho, no final lá que tinha uma rampa de madeira, que subia, descia e já era linha de chegada, sei lá, 50 metros depois. Aí na hora dessa subida, engraçado, não sei se tem a ver com cadência, mas me pareceu a forma com que a Yolanda Neff pedala, que é com uma cadência extremamente alta, que é o oposto da Kate Courtney, que com uma cadência muito pesada. Na hora da rampa, a Yolanda Neff, que ficou um pouco mais de roda a prova inteira, ela conseguiu dar uma acelerada e pedalou bem mais fácil durante essa rampa do que as outras duas, que estavam com a marcha muito pesada. Ela conseguiu passar bem, arrancou bem para o sprint e venceu. Quase caiu da bicicleta assim que ela cruzou a linha de chegada, mas foi uma bela vitória, bem estratégica da Yolanda Neff aí nesta prova. Então foi bem legal. A Kelly fez segundo lugar e a Kate Courtney fez terceiro. Então esse foi o pódio feminino. Pódio do short track só são 3, então ficou Neff, Keller e
a Courtney. Agora vamos falar do Avancini no masculino. Tivemos nesta etapa um grande desfalque, que é o Van der Poel, que ele não está competindo neste final de semana. Não sei se ele vai participar de alguma prova de estrada, etc. Mas lembrando que o ciclismo de estrada paga muito mais do que o mountain bike. Então, como ele está andando em tudo que tem duas rodas demais, então imagino eu que possivelmente ele vai dar prioridade para o ciclismo de estrada em alguns momentos. Mas vamos lá. Então, ao contrário da prova feminina, essa prova foi braba, pancadaria o tempo todo, inclusive protagonizado pelo Avancini. A largada foi bem nervosa, o Nino não largou bem, ele deu uma embolada ali logo na primeira curva, ficou um pouquinho para trás. O Flukinger foi o primeiro cara a dar uma acelerada, passou a primeira volta. Ele, o Vogel e o Karod, eles abriram uma certa distância, os três ficaram ali ligeiramente destacados na primeira volta. O Avancini era o quarto colocado, o Avancini fez força e buscou os três no finalzinho da primeira volta. Na segunda volta, eles continuaram nessa mesma configuração, só que o Vogel começou a dar uma sofrida e o Avancini pulou para terceiro lugar, ultrapassou o Vogel e assumiu ali a terceira colocação atrás do Karod e do Flukinger, que seguia puxando. O Flukinger foi puxando até terminar a segunda volta e na abertura da terceira, na subidinha, a subidinha que aparentemente o Avancini gosta muito dela, foi a primeira vez que o Avancini deu uma sapatada. Deu um ataque, deu uma acelerada, o pelotão começou a ficar com aqueles pequenos gapzinhos entre um ciclista e outro, que mostra que o ritmo está muito forte. E aí ele começou a atacar todas as voltas nessa mesma subida. Toda vez que entrava nessa subida, o Avancini dava uma pancada. Ele atacou assim na terceira, na quarta volta, na hora que entrou, ele deu uma pancada. O Flukinger foi o primeiro ali que estava seguindo os ataques do Avancini. Teve até uma hora que o Avancini começou a ditar o ritmo a partir daí. Teve uma hora que ele deu uma erradinha no final da volta ali. O Flukinger assumiu a ponta, mas aí na volta 5, o Avancini, atacou de novo, deu mais uma burdoada. Na sexta volta, atacou de novo. Na sétima volta, atacou de novo. Então todas as voltas, além de puxar a volta inteira, na hora que entrava nessa subida, ele dava uma arrebentada. E o pelotão foi picotando. E realmente estava difícil de acompanhar o ritmo do nosso orgulho brazuca. Tirando a oitava volta, que foi uma volta que o Kerschbaumer, que é o ciclista campeão italiano, que é esse nome de alemão, na oitava volta, que era a penúltima volta, ele deu um ataque aí nessa subida, assumiu a liderança, mas aí, antes de terminar a volta, o Avancini deu um outro ataque e já assumiu a liderança de novo. Aí na nona volta, que foi a volta final, né, que os homens foram 9 voltas, o Nino estava um pouquinho para trás, mas aí o Avancini atacou de novo nessa subida, aí o Nino já foi para a roda dele. Só que aí o Avancini começou uma sequência de ataques, porque ele atacou nessa subida, logo depois, na hora que passou pelo ponto de apoio, a volta era muito curta, né? A volta não dava 2 minutos. Assim que passou pelo ponto de apoio, ele atacou de novo, na hora que entrou na subidinha, ele atacou de novo. Ele foi dando sapecada, atacou, o Nino deixou abrir um gapzinho, não conseguiu acompanhar de perto. E aí na hora que foi subir essa rampa de madeira, que eu tava comentando da arrancada lá, da Yolanda Neff, etc. Aí na hora que entrou nessa rampinha de madeira, o Avancini tava ali umas 2 bikes de distância, arrancou, deu uma olhada para trás, soberanão, levantou as mãozinhas, vitória. Foi massa, viu? Foi legal, foi bem legal a vitória do Avancini, foi uma vitória assim... não que tenha algum demérito em fazer que nem a Yolanda Neff fez, foi mais estratégico de roda ali e tal. Não, faz parte do jogo, não sou desses que faz rodeira, nada disso. Mas o cara botou na frente, atacou todas as voltas, fez tudo o que tinha para fazer de força, atacou, então foi uma vitória soberana mesmo, maiúscula, como disse nosso amigo Christian dos Segredos do Mountain Bike lá no Instagram. Então foi realmente... fantástico, avança. E estamos torcendo para você. Amanhã, a partir de 9h30 da manhã, tem a transmissão da Elite masculina. O feminino, se eu não me engano, começa às 7h30. Tá aqui embaixo o link para a Red Bull TV para que vocês possam assistir lá. Beleza? Mas avança. Cara, você é um orgulho mesmo. Eu falo isso com frequência. A gente fala aqui que é um orgulho poder chamar nossos ídolos de amigos. Então, é isso aí, cara. Parabéns mesmo. Beleza?
Isso aí, galera. Abraço pra vocês, se inscreve aí no canal e a gente fala depois. Abraço, tchau!